Olá, hoje vou fazer a leitura de um texto que eu gosto muito, O Caminho do Campo. É um texto de Martin Heidegger, escrito e publicado em 1969, ou seja, é um texto de um Heidegger já maduro, reconhecido como o segundo Heidegger, ou Heidegger após a virada, quando o filósofo começa a abordar a filosofia a partir de um viés mais poético, mais voltado para a compreensão do encontro desse humano com a natureza, como esse humano se confronta com o mundo da técnica e precisa buscar a sua própria originalidade. Então é um texto, eu diria que é mais poético do que filosófico, contudo, a filosofia de Heidegger está marcada nesse texto. Eu vou fazer a leitura, uma leitura de aproximadamente 12 minutos, vou fazer a leitura do texto integral e depois eu vou apontar ou vou salientar alguns itens que me chamam mais atenção, alguns conceitos, algumas proposições que me chamam mais atenção nesse texto. Então, iniciando a leitura, O Caminho do Campo. Do portão do jardim do castelo estende-se até as planícies úmidas do Enried. Sobre o muro, as velhas tilhas do jardim acompanham-no com o olhar. Estenda ele, pelo tempo da Páscoa, seu claro traço entre as sementeiras que nascem e as campinas que despertam, ou desapareça pelo Natal, atrás da primeira colina, sob turbilhões de neve. Próximo da cruz do campo, dobra em busca da floresta. Saúda de passagem à sua orla o alto carvalho, que abriga um banco esquadrado na madeira crua. Nele repousava às vezes este ou aquele texto dos grandes pensadores que um jovem desajeitado procurava decifrar. Quando os enigmas se acotovelavam e nenhuma saída se anunciava, o caminho do campo oferecia boa ajuda. Silenciosamente acompanha nossos passos pela sinuosa vereda, através da amplidão da terra agreste. O pensamento, sempre de novo às voltas com os mesmos textos ou com os seus próprios problemas, retorna à vereda que o caminho estira através da campina. Sob os pés, ele permanece tão próximo daquele que pensa, quanto do camponês que de madrugada caminha para a ceifa. Mas frequentemente, mais frequente com o correr dos anos, o carvalho à beira do caminho leva a lembrança aos jogos da infância e às primeiras escolhas. Quando às vezes, no coração da floresta, tombava um carvalho sob os golpes do machado, meu pai logo partia, atravessando a mataria e as clareiras ensolaradas, à procura do estéreo de madeira, destinado à sua oficina. Era lá que trabalhava solícito e concentrado nos intervalos de sua ocupação, junto ao relógio do campanário e aos sinos que, uns e outros, mantêm relação própria com o tempo e a temporalidade. Os meninos, porém, recortavam seus navios na casca do carvalho. Equipados de marco para o remador e de timão, flutuavam os barcos no Matemba ou no lago da escola. Nesses folguedos, as grandes travessias atingiam facilmente seu termo e facilmente recobravam o porto. A dimensão de seu sonho era protegido por um halo apenas discernível, pairando sobre todas as coisas. O espaço aberto era-lhe limitado pelos olhos e pelas mãos da mãe. Tudo se passava como se sua discreta solicitude velasse sobre todos os seres. Essas travessias de brinquedos nada podiam saber das expedições em cujo curso todas as margens ficam para trás. Entre mentes, a consistência e o odor do carvalho começavam a falar já perceptivelmente da lentidão e da constância com que a árvore cresce. O carvalho mesmo assegurava
que só semelhante crescer pode fundar o que dura e frutifica. Que crescer significa abrir-se à amplidão dos céus, mas também deitar raízes na obscuridade da terra. Que tudo que é verdadeiro e autêntico somente chega à maturidade se o homem for simultaneamente ambas as coisas, disponível ao apelo do mais alto céu e abrigado pela proteção da terra, que oculta e produz. Isto o carvalho repete sempre ao caminho do campo, que diante dele corre seguro de seu destino. O caminho recolhe aquilo que tem seu ser em torno dele e dá a cada um dos que o percorrem aquilo que é seu. Os mesmos campos, as mesmas encostas da colina escoltam o caminho em cada estação, próximos dele com proximidade sempre nova. Quer a cordilheira dos Alpes, acima das florestas, se esbata no crepúsculo da tarde, quer de onde o caminho ondeia entre os outeiros, a cotovia de manhã se lance ao céu de verão, quer o vento leste sopre a tempestade do lado em que jaz a aldeia natal da mãe, quer o lenhador carregue ao cair da noite seu feixe de gravetos para a lareira, quer o carro da colheita se arraste em direção ao celeiro, oscilando pelos sulcos do caminho, quer apanhem as crianças as primeiras primaveras na aurela do prado, quer passeie a neblina ao longo do dia sua sombria massa sobre o vale, sempre e de todos os lados fala, em torno do caminho do campo, o apelo do mesmo. O simples guarda o enigma do que permanece e do que é grande. Visita os homens inesperadamente, mas carece de longo tempo para crescer e amadurecer. O dom que dispensa está escondido na inaparência do que é sempre o mesmo. As coisas que amadurecem e se demoram em torno do caminho, em sua amplitude e em sua plenitude, dão o mundo. Como diz o velho mestre Eckhart, junto a quem aprendemos a ler e a viver, é naquilo que sua linguagem não diz que Deus é verdadeiramente Deus. Todavia, o apelo do caminho do campo fala apenas enquanto homens, nascidos no ar que o cerca, forem capazes de ouvi-lo. São servos de sua origem, não escravos do artifício. Em vão, o homem, através de planejamentos, procura instaurar uma ordenação no globo terrestre se não for disponível ao apelo do caminho do campo. O perigo ameaça que o homem de hoje não possa ouvir sua linguagem. Em seus ouvidos retumba o fragor das máquinas que chega a tomar pela voz de Deus. Assim, o homem se dispersa e se torna errante. Aos desatentos, o simples parece uniforme, a uniformidade entedia, os entediados só veem monotonia ao seu redor. O simples desvaneceu-se, sua força silenciosa esgotou-se. O número dos que ainda conhecem o simples como um bem que conquistaram diminui, não há dúvidas, rapidamente. Esses poucos, porém, serão em toda parte os que permanecem. Graças ao tranquilo poder do caminho do campo, poderão sobreviver um dia às forças gigantescas da energia atômica que o cálculo e a sutileza do homem engendraram para com ela entravar sua própria obra. O apelo do caminho do campo desperta um sentimento do que ama o espaço livre e que, em momento oportuno, transfigura a própria aflição na serenidade derradeira. Esta opõe-se à desordem do trabalho pelo trabalho. Procurado apenas por si, o trabalho promove o que nadifica. O caminho do campo ergue-se no ar variável com as estações uma serenidade que sabe.
e cuja face parece muitas vezes melancólica. Esta gaia ciência é uma sagueza sutil. Ninguém a obtém sem que já a possua, e os que a têm recebem-na do caminho do campo. Em sua senda cruzam-se a tormenta do inverno e o dia da messe, a irrupção turbulenta da primavera e o ocaso tranquilo do outono. A alegria da juventude e a sabedoria da maturidade nela surpreendem-se mutuamente. Tudo, porém, se insere placidamente numa única harmonia, cujo eco, o caminho do campo em seu silêncio, leva de um para outro lado. A serenidade que sabe é uma porta abrindo para o eterno. Seus batentes giram nos gonzos que um hábil ferreiro forjou um dia com os enigmas da existência. Das baixas planícies do Enried, o caminho retorna ao jardim do castelo. Galgando a última colina, sua estreita faixa transpõe uma depressão e chega às muralhas da cidade. Uma vaga luminosidade desce das estrelas e se espraia sobre as coisas. Atrás do castelo, alteia-se a torre da igreja de São Martinho, vagarosamente, quase hesitantes, soam as badaladas das 11 horas, desfazendo-se no ar noturno. O velho sino, em suas cordas outrora mãos de meninos se aqueciam rudemente, treme sob o martelo das horas, cuja silhueta jocosa e sombria ninguém esquece. Após a última batida, o silêncio ainda mais se aprofunda. Estende-se até aqueles que foram sacrificados prematuramente em 2 guerras mundiais. O simples torna-se ainda mais simples. O que é sempre o mesmo desenraiza e liberta. O apelo do caminho do campo é agora bem claro. É a alma que fala? Fala o mundo ou fala Deus? Tudo fala da renúncia que conduz ao mesmo. A renúncia não tira, a renúncia dá. Dá a força inesgotável do simples. O apelo faz-se de novo habitar uma distante origem, onde a terra natal nos é devolvida. Finda-se aqui a leitura do texto. Eu gostaria de destacar alguns pontos, embora eu sempre me sinto em débito, porque as leituras que faço são tão ricas e o tempo que eu tenho é tão curto, então eu preciso recortar fragmentos. Então, o primeiro fragmento que eu vou recortar é essa frase: quando os enigmas se acotovelavam e nenhuma saída se anunciavam, o caminho do campo oferecia boa ajuda. Essa frase me faz pensar em uma necessidade, primeiramente minha, e que eu proponho para você colocar diante de você mesmo essa necessidade. Mudar a perspectiva do olhar. Vejam, quando os enigmas se acotovelavam, o que diz essa frase? Essa frase diz do sem saída. Quando os enigmas se acotovelavam e nenhuma saída se anunciava. Essa frase me fala sobre momentos de nossa vida em que existem só problemas. Os problemas estão aí, na nossa vida, se acotovelando. Nenhuma saída se mostra, nenhuma saída se anuncia. E muitas vezes o pensamento que nos vem é: não existe saída. Pois bem, esse texto nos diz: quando os enigmas se acotovelavam e nenhuma saída se anunciava, o caminho do campo oferecia boa ajuda. Esse era um hábito do Martin Heidegger, quando lhe era possível sair para caminhadas. É um hábito meu também. E essa caminhada, se for possível, num lugar onde há bastante natureza, para o Martin Heidegger, eu acredito que nesse texto ele está mostrando que, além do estudo
estudo rigoroso que ele empreendia como filósofo, ele precisava de momentos em que ele olhava em outra direção. Pois então eu digo isso sobre mim mesma. Existem momentos em que eu preciso olhar para outra direção. Então, quando esses enigmas se acotovelam, quando os problemas estão inundando aí a nossa vida, às vezes olhar em outra direção. Para mim, esse olhar em outra direção funciona bem como uma caminhada em um lugar onde a natureza se mostra. Mas talvez existam outros modos bastante eficazes de mudar a perspectiva, olhar o mundo sob outro ângulo, de outro lugar, sobre outra perspectiva, né? Então, acho que uma lição que eu tiro para mim da leitura desse texto, né? Quando as coisas estão difíceis, vamos tentar olhar de outro ângulo, vamos tentar sair daquele lugar de dificuldade e olhar as coisas de outro modo. Bom, mais uma possibilidade de leitura, de compreensão que eu faço desse texto e que me serve como, inclusive, recurso para eu lidar com a minha própria vida. A partir do fragmento que diz assim: entre mentes, a consistência e o odor do carvalho começavam a falar, já perceptivelmente, da lentidão e da constância com que a árvore cresce. Pois esse fragmento me faz pensar que eu preciso reconhecer o ritmo do próprio crescimento do meu ser, da minha existência, do meu direcionamento no caminho do que o Heidegger vai chamar de autenticidade ou originalidade do próprio ser. O carvalho carece de longo tempo para crescer e amadurecer. Nisso o carvalho me ensina. Nisso a natureza talvez possa me ensinar. O observar esse mundo dado, né, que é o mundo da natureza. O quanto esse longo tempo para amadurecer é algo que, de certa forma, se tornou estranho ao humano, né? Desde o advento da máquina, em que tudo se produz rapidamente, tudo se produz em série, nós humanos nos habituamos ao instantâneo, nós nos habituamos à resposta rápida, ao resultado rápido. E nesse texto eu aprendo eu preciso reconhecer o ritmo de desenvolvimento do meu próprio ser em direção ao meu próprio sentido. Se eu buscar a resposta instantânea, provavelmente eu vou estar pegando carona num sentido que não é o meu próprio sentido. Então, eu reflito sobre esse tempo, sobre esse texto. É necessário respeitar o tempo de amadurecimento da nossa própria existência. É necessário respeitar os próprios ritmos e às vezes esses ritmos são lentos mesmo. Às vezes o resultado que eu tenho hoje é aquele resultado que eu li na primeira página. Os enigmas estão lá se acotovelando. Esse é o resultado que eu tenho não tenho outro. Então, eu preciso ter paciência e reconhecer que o ritmo de dissolução desses enigmas, às vezes é um ritmo lento, e que essa lentidão não necessariamente é má, né? Mais uma vez, no tempo da técnica, né? O Heidegger diz que nós estamos na era da técnica, a era do instantâneo, em que tudo se dá de uma maneira mais prática e mais rápida. Nós nos habituamos a acreditar que é fracasso aquilo que não se resolve de imediato, né? E esse texto está me dizendo, não é fracasso, é o ritmo do ser. O ritmo do ser talvez seja tal qual o ritmo do carvalho, necessita de longo tempo para amadurecer. Inclusive, né, o texto diz que nesse tempo de amadurecimento, esse carvalho, se ele quer lançar os seus ramos para o alto, ele também tem que lançar suas raízes na maior profundidade da terra. Então, também é preciso reconhecer
que essa obscuridade da Terra, ela contribui para o crescimento. Então, se eu quero alcançar a luminosidade lá do alto do carvalho, eu preciso penetrar na obscuridade da Terra. E isso através do tempo, e isso me leva à maturidade, me leva nesse trajeto e nesse caminho ao encontro de um ser mais próprio, né? De um ser mais autêntico, de um sentido que seja mais verdadeiro comigo mesma. Bom, tem ainda mais um ponto que seria permanecer sensível à originalidade do nosso ser, sem nos deixar contaminar por esse ritmo acelerado, frenético da técnica. Bom, existe um fragmento que me fez refletir mais profundamente nessa ideia. Assim, todavia, o apelo do caminho do campo fala apenas enquanto homens nascidos no ar que o cerca forem capazes de ouvi-lo. São servos de sua origem e não escravos do artifício. Então, mais uma terceira lição que eu posso tomar para mim, a partir desse texto, é: cuidado, Débora, para você não se tornar escravizada pelo artifício. O que seria esse artifício? Seriam os recursos da técnica mesmo, seriam os modos, os ritmos da máquina, se quisermos falar numa linguagem mais concreta, né? Imagine eu, Débora, me deixar tragar pelo ritmo da máquina. Mas eu faço isso muitas vezes, nós fazemos isso muitas vezes. Muitas vezes nos deixamos escravizar pelo artifício, pelos modos de ser das coisas. E aqui o texto diz, né, precisamos ser servos de nossa própria origem. Que origem é essa? A possibilidade de ser, né? Esse ser si mesmo, esse ser na direção de si mesmo, na direção do próprio, na direção do autêntico, né? Então, permanecer sensível à originalidade do ser e não se tornar presa do artifício dessa era da técnica que nos suga para dentro dela. É mais uma lição. E eu quero fechar a minha reflexão sobre esse texto lendo a penúltima frase do texto. Martin Heidegger diz assim: após ele ter percorrido o caminho do campo e ter retornado à sua vilazinha, à sua cidade, ele diz: o simples torna-se ainda mais simples. O que é sempre o mesmo desenraiza e liberta. O apelo do caminho do campo é agora bem claro. É a alma que fala? Fala ao mundo ou fala a Deus? Então eu encerro minha reflexão considerando que é preciso permanecer sensível à voz que de fato merece ser ouvida. Qual voz merece ser ouvida? É a alma que fala? Fala o mundo ou fala Deus? Falam as máquinas? Fala o ritmo acelerado da produtividade? É isso que fala mais alto? E Martin Heidegger nos deixa então para mim um presente, para mim um texto riquíssimo para reflexão. Vou repetir o que eu falei no começo, eu me sinto em débito porque eu estou sendo rasa nessa reflexão. Essa reflexão é muito mais profunda do que eu posso trazer nesse vídeo, mas a mim nesse momento fica essa última reflexão. Qual é a voz que eu estou ouvindo? Estou ouvindo a voz que merece ser ouvida? É a alma que fala? Fala o mundo ou fala Deus? Tudo fala da renúncia que conduz ao mesmo. A renúncia não tira, a renúncia dá. Dá a força inesgotável do simples. O apelo faz-nos de novo habitar uma distante origem, onde a terra natal nos é devolvida. A terra natal,
a originalidade do nosso próprio ser. É isso que eu busco como pessoa, como professora, como psicóloga, e é isso que eu acredito que nós, enquanto humanos, precisamos buscar, a originalidade do nosso próprio ser. Nossa leitura e reflexão fica por aqui.